Muito boa tarde, telespectador da RTP, seja bem-vindo a Basileia e ao jogo que marca a despedida de Portugal do Campeonato da Europa de Handball Feminino de 2024. A equipa do José António Silva mede forças com a poderosa França. A França já está apurada, Portugal já sabe que vai terminar no último lugar de um grupo em que os apuradas são a França e a surpreendente Polónia. A Espanha também fica de fora. Portugal, na estreia, perdeu por 6 com a Espanha, mas teve o jogo equilibrado até 5 minutos do final. Na segunda jornada perdeu por apenas um golo com as polacas, que, lá está, hoje venceram a Espanha. Portanto, duas derrotas inglórias. Vai ser difícil pontuar, vai ser ainda mais difícil vencer esta França. É um dos colossos do handball feminino mundial, mas é o jogo da despedida. As francesas já disseram que querem ganhar, querem dar espetáculo. Portugal já disse que quer dar espetáculo e fazer o melhor resultado possível. Jorge Tormenta, a tarefa não é nada fácil. As lusitanas não sentem pressão, têm muito apoio nas bancadas, mas pontuar é apenas uma miragem neste início de jogo. Olá, boa tarde. No desporto nunca há certezas absolutas, mas todo o favoritismo aponta para a vitória da França num jogo em que Portugal se despede de uma boa prestação global e que significou mais uma subida na escada para a melhoria do nível do handball português feminino. Perante a França, nesta última jornada, claro que Portugal vai tentar despedir-se com uma grande exibição, vai ter pelo menos uma situação favorável, não estará tão nervosa por causa porque já está tudo decidido, mas quererá mostrar a evolução do handball feminino português através de uma boa prestação individual e coletiva. Portugal que volta a deixar de fora a jovem guarda-redes, a terceira, a mais jovem das 3 guarda-redes, Matilde Rosa. Recordo que Isabel Góes esteve brilhante no primeiro jogo com 11 defesas, no segundo brilhou, foi a melhor em campo. A guarda-redes... Isabel Góes? Não, guarda-redes... da França? Não, guarda-redes Jéssica Ferreira, com 9 defesas, foi a melhor em campo. Portugal deixa mais uma vez Matilde Rosa de fora. Temos a alinhar Isabel Góes, Mariana Lopes, Carolina Monteiro, Bebiana Sabino, a capitã, Constança Sequeira, Ana Carolina Silva, Jéssica Ferreira, Patrícia Lima, Nádia Rodrigues, Patrícia Rodrigues, Luciana Rebelo, Beatriz Souza, a Mariana Costa, que temos nas nossas imagens, a Joana Rezende, que é a melhor marcadora da seleção portuguesa, com 11 golos, ainda a Neide Duarte e a Maria Ojan, que são as escolhidas de José António Silva, então, para este jogo difícil e que já teve uma grande surpresa, Jorge Tormenta. A Polónia afastou a Espanha neste grupo. Sim, foi um resultado surpreendente, muito embora se tenha sentido que a Espanha não estava bem ao nível daquelas medalhas que já conquistou e que poderia acontecer qualquer coisa de desgraça para a ambição da Espanha, que está numa renovação profunda, aposta numa seleção jovem, mas não foi suficiente ainda. França treinada por Sébastien Gardiou, algumas mudanças, mas a equipa é sempre fortíssima e quando questionada a jogadora que foi à entrevista antes do jogo, poupanças, descansar, não há nada disso, só queremos jogar e ganhar. Grupo A, contas. A Hungria está apurada, país da organizador. Suécia e Turquia vão disputar a outra vaga, mas a Suécia é claramente favorita, a Turquia é estreante. Montenegro bem colocado para seguir em frente no grupo B. Depois será entre República Checa e Roménia a outra vaga. França e Polónia já apuradas no grupo C. No grupo D já apurada a Dinamarca. A Suíça é favorita para seguir em frente face às Ilhas Faroé e à Croácia. Grupo E, Noruega já apurada. Eslovénia e Áustria. A Eslovénia também apurada. A Áustria fica de fora, um dos países organizadores. E para fechar no grupo F já temos os Países Baixos apurados. Alemanha e Islândia vão discutir entre si quem segue para a fase principal. Esta França, para que saiba, Portugal está pela segunda vez no Europeu, esteve pela primeira vez há 16 anos, foi o último classificado na Macedónia do Norte sem vitórias. Nesta edição também ainda não conseguiu pontuar. Quanto à França, é uma equipa fortíssima que já tem vários títulos olímpicos, mundiais e europeus, uma equipa poderosíssima e que quer certamente estar de novo na luta pelas medalhas. Naturalmente que a França é um dos grandes poderes desse campeonato da Europa, portanto
Sabe-se que a Noruega atualmente é o país mais forte, mas países como a Noruega, a Dinamarca, a França, a própria Suécia estarão. Montenegro é outro dos candidatos habituais, embora com menor favoritismo, para tentarem chegar à final. França já foi campeã olímpica em Tóquio 2020, tem 2 medalhas de prata em Rio de Janeiro e Paris, portanto está-se a ver a forma atual. Quanto a campeonatos do mundo, tem 3 medalhas de ouro e 5 medalhas de prata, é um registro impressionante. Em campeonatos europeus tem um ouro, 1 prata, 3 bronzes e foi 4ª na última edição em 2022 na Macedónia. Portanto, é um currículo que é impressionante no masculino e é também impressionante no feminino. O handball francês deu um salto tremendo, tem jogadoras de uma qualidade quase de outro planeta, mas lá está, sem a tal pressão, sem o nervosismo, quem sabe se as lusitanas conseguem surpreender nesta despedida de Basileia. Para mais, esses resultados da França são todos deste século. A equipa masculina começou em 95, mas agora só depois de 2000 é que o feminino começou a dar cartas. Árbitras vêm da Ucrânia, Marina Dupli e Olena Pebedrina vão dirigir esta partida numa altura em que estamos a chegar sempre ao emotivo momento dos hinos nacionais entre a portuguesa e a marselhesa. Vamos começar com a portuguesa aqui no Santiago Ala em Basileia. Lá está, muitos adeptos nas bancadas para o momento que é sempre emocionante. Ainda a apresentação dos delegados, jogadoras alinhadas no ritual, um pavilhão que está longe de estar cheio, apesar da França ser mesmo ali ao lado, não é? O aeroporto de Basileia serve 3 países, França, Suíça e Alemanha, é um aeroporto único do mundo porque serve 3 países simultaneamente. E agora sim, a portuguesa. Momento, Jean António Silva tem ao seu lado no banco Serafim Borges, Tino Sousa e Renata Pereira. Vimos ali os familiares de Luciana Rebelo, que hoje completa 20 jogos, também de Bebiana Sabino. E agora vamos à Marselhesa. Se hoje Luciana Rebelo completa 20 jogos, número redondo também para Maria Eugênia, que também 20 jogos. A Joana Rezende, frente à Polónia, chegou às 30 internacionalizações. A mais internacional desta equipa é a capitã Bebiana Sabino, completa hoje 148 jogos pela seleção nacional. Está quase nos 150, que chega lá, apesar dos sempre jovens 38 anos.
Sim, quase 150, bastante distante da seguinte atleta com mais experiência. Então, no caso são a Isabel Góis com 92 e a Mariana Lopes com 73. É uma boa marca chegar aos 150. Fica esse desafio também à capitã da Seleção Nacional, José António Silva, o homem que sofreu muito, a equipa jogou bem, mas a verdade é que para a história ficam 2 derrotas. Estes são os pais, os familiares de Luciana Rebelo, cá estão eles na bancada. Não é fácil a deslocação, os bilhetes também não são acessíveis, mas muita gente a fazer esse esforço para apoiar as lusitanas, que bem merecem. Cá está a constituição da equipa portuguesa em grafismo. Recordo as grandes exibições da Joana Rezende e da Isabel Góis no primeiro jogo, da Jéssica Ferreira no segundo, a regularidade da Patrícia Rodrigues, que ainda não falhou nenhum livre de 7 metros, e o contributo de todas que têm estado brilhantes, merecem todas a nossa admiração. Estas são as estrelas da seleção francesa que querem somar mais um título europeu ao seu palmarés. Já estão apuradas para o main round, para a fase seguinte, com 2 pontos, que também é importante. Portanto, arrancam já com 2 pontos, reforçando o otimismo de Sébastien Gardilou, selecionador francês. Jorge Tormenta, isto quase não há táticas. O que é que Portugal pode fazer? Uma defesa agressiva, elas jogam bem 1 contra 1, defender 6-0, elas rematam bem de fora. É muito difícil, não é, jogar contra estas superpotências? Depende da transcendência com que participarem as jogadoras e conseguirem libertar-se o mais possível da responsabilidade de jogar contra uma grande seleção, mas também é sempre nestes grandes desafios que as jogadoras se conseguem superar. José António Silva sempre a ajustar a equipa para cada jogo. Carolina Monteiro é a ponta esquerda neste jogo, Joana Rezende a lateral esquerda, Patrícia Lima a central, Beatriz Souza a lateral direita, Neide Duarte a ponta direita, pivô é Bebiana Sabino. Resta-nos ver quem será a guarda-redes, mas muito provavelmente será a Isabel Góis, mas viremos conferir daqui a pouco. Jogadoras a trocarem a bola, a adaptarem-se a pega à resina, para que tudo esteja em condições ideais para jogarem. Beatriz Souza que joga em França. Patrícia Lima a marcar em apoio. Entrou bem a Patrícia e entrou bem Portugal. 1-0 e atenção à transição. Jéssica na baliza. Já tem a primeira defesa. A madeirense, são ambas madeirenses, Jéssica e Isabel Góis. Jéssica a dar sequência ao bom trabalho que fez frente à Polónia. Foi eleita pela Federação Europeia a melhor em campo. Ora, a Tcheca é a central da França. Bebiana ali sempre um comandante da defesa, com ao lado de Ana Carolina Silva, outra especialista na arte de travar as adversárias. Boa troca ali. Boa ajuda também e remate para fora. Portugal a defender bem. Laura Filipe a rematar por cima. Ela que foi colega da Joana Rezende no Paris 92, quando jogaram ambas no clube da capital francesa, na primeira divisão francesa. Treinador francês Sébastien Gardilou, ainda com menos de 50 anos, um treinador que tem uma responsabilidade enorme, porque o seu antecessor conseguiu garantir um currículo super estrela. Ataca Portugal, Lima a central, Rezende a lateral esquerda. Movimento contrário do pivô agora no exterior. Vai Beatriz Souza. Joana Rezende a tentar assistir a Bebiana. Ali um toque a não permitir a recepção, contra-ataque direto. Repare-se, recepção maravilhosa, mas ainda melhor. Jéssica Ferreira a travar o contra-ataque. Isto é bom para Portugal, é bom que a Jéssica esteja inspirada. Repare-se neste lançamento espetacular, um passe muito longo. Jéssica bem colocada, não arriscou saltar, agora uma entrada ponta e Jéssica! Que maravilha! 3 defesas, 2 das quais dificílimas, em 2 minutos e 40. É uma maravilha ver esta guarda-redes. A oportunidade de remate conseguida pela desconcentração da nossa ponta esquerda a defender, a Carolina Monteiro, permitiu uma iniciativa sem bola da ponta direita, que veio aparecer a receber na zona central
É preciso que os pontas estejam sempre atentos às tentativas de jogo sem bola dos extremos, que procuram surpreender as defesas para receber na zona frontal sem bola e com a desmarcação, e a recepção apareceu. Ataca Portugal, Patrícia Lima, mais uma vez a Bibiana a não conseguir receber, é bola para as francesas e repare-se na velocidade do contra-ataque e marca, agora sim, empate no jogo, marcou Pauline Coatané, jogadora já de 31 anos do Brest, a empatar o jogo. Que pena aquelas bolas não estarem a entrar na Bibiana, a Bibiana a sentir muitas dificuldades para receber a bola no meio daquela defesa poderosa da França. Este é o desespero de José António Silva, duas bolas que não conseguiram entrar na articulação entre a primeira e a segunda linha, isto é, entre a meia distância e os pivôs, mas Portugal tem que trabalhar sempre com esta circulação e movimento amplo dos trajetórios dos jogadores. Aqui vemos Beatriz, uma troca de postos. Bola em Lima, sem linha de passe, e agora bola para fora. Que pena, que pena. Portugal a correr muita velocidade para trás, mas se calhar não é suficiente, e não é mesmo, porque as francesas estão demolidoras. E o que é que pode fazer um treinador nesta altura? Muito pouco. Frustração, depois de Horacek fazer o 2-1. Estas situações de jogos dos primeiros minutos é muito importante que as jogadoras se descontraem e acalmem na tentativa de fazer o melhor do seu desempenho e que não haja falhas técnicas. Bom golo. Marca Beatriz Souza, coloca a igualdade no marcador. Este ataque foi um ataque eficaz e é o que se espera de todos, que não haja agora aqui a luta na inversa. Agora é a Bibiana Sabino que tentava impedir que o pivô recebesse, mas entrou em livre de 7 metros. 5 minutos de jogo atingidos, livre de 7 metros, vamos ver o que faz. Deve ser a Horacek a marcar. A Bibiana Sabino estava muito por trás do pivô, devia estar mais à marcação à linha de passe. E Jéssica, o que é que vai fazer a Jéssica? Para já está a fazer um início de jogo fantástico. Marca Horacek. Segundo golo para a central de 29 anos. França na frente, 3-2. 29 anos, a França tem uma equipa experiente. Sim. Muita gente na casa exemplo dessa idade. Poucas jovens na equipa da França. E agora 2 minutos para uma jogadora, Pauline Coatané, que marcou o primeiro golo da França. Não percebemos porquê, vamos ver. Talvez má substituição. Aqui não, tentou roubar a bola e acertou em cheio na Joana Rezende. Ela estava fora e veio do banco. Tentou surpreender com a troca, estava a fazer a troca de defesa-ataque, tentou roubar a bola, só que acertou na Joana. Não foi, lá está, é daquelas, ninguém quer fazer isto, tanto que prejudica a equipa, mas aconteceu. Portanto, boa decisão das árbitras de não contemplar. Agora Portugal com mais um, tem de aproveitar todas estas pequenas vantagens do jogo. Grande passe e livre de 7 metros, depois do passe de Joana Rezende para a Bibiana Sabino. Estava dentro a defensora. Foi isso que a Bibiana Sabino, muito embora não tivesse muito boa posição para rodar, ela tentou rodar, mas tentou ao máximo porque sabia que estava ali um defensor também a tentar impedir, mas a conquistar um livre de 7 metros pelo menos. Isto que não deu azar à Patrícia, mas a Patrícia Rodrigues ainda não falhou nenhum livre de 7 metros neste Campeonato da Europa. Tem 27 anos, 13 de seleção nacional principal. E lá está, há alturas em que eu devia estar calado. Defesa da guarda-redes francesa. Uma jovem nascida nas camadas jovens de Alcanena, uma ribatejana, mas que já esteve a jogar vários anos na Alemanha. Já jogou na Madeira Sade e está no Benfica. Laura Glauser, primeira defesa. Está no Benfica pela segunda vez. Sim, Benfica, Madeira Sade e regressou à Luz. Que pena, que pena. Sem guarda-redes na baliza a França nesta altura para ter 7 no ataque. Vamos ver se Portugal recupera a bola. Não, muito bem jogado. Muito bem jogado, muito poderosas, muito certas no passe. E golo para Paulette Fopá. 2 golos de diferença e passos da Patrícia Lima. Repare-se aqui, tudo bem feito, passo por trás das costas, ali há uma luta muito desigual. A Beatriz Souza, sem hipóteses nenhumas. A Beatriz joga no Toulon e a Fopá joga no Brest. Jogam ambas em cidades do Atlântico francês. 2 golos de diferença já e pode subir mais. Isto sobe mesmo. Marca Grace Zadi-Donan.
2-5, Jorge Tormenta. A França, a mostrar a sua superioridade, nomeadamente nestas situações, está com menos um jogador e já marcou 2 golos. E se fossem os remates falhados, como o de Patrícia Rodrigues, mas não é isso que a gente... O problema é as falhas técnicas, é quando nem se remata, isso é que é a maior frustração, não é? Quando nem se consegue rematar. E já aconteceu 3 ou 4 vezes. É perda de bola. Sem remate. Isso baixa a eficácia de ataque. Nem estamos a falar de baixa eficácia de remate. A bola bateu no bloco, é mais uma falha na execução. E defende Jéssica. Bola para as francesas. Temos uma super Jéssica. É isso que vai evitando que o desequilíbrio seja maior. 4 defesas para Jéssica Ferreira. Ainda tocou na bola, daí a bola ser das francesas. Esta aceleração de bola é brutal. Já está feito o desequilíbrio e depois... Era uma situação que a Patrícia Lima devia ter tido uma atitude proativa e ter conseguido a interseção. Aquele passo adivinhava-se claramente. Alice Tublin a marcar pela primeira vez da ponta direita. Temos que ser proativos na defesa, temos que tentar com a dissuasão não só perturbar, como tentar ganhar a posse da bola. 6-2, perto dos 10 minutos, muitos golos já nesta primeira parte. Pena é que são quase todos para a França, 75% dos golos são para a França. Passo à Beatriz Souza, fiquei com algumas dúvidas. Também. Que facilidade, sem olhar, bola na pivô e golo para Pauletta Fopa. Este é um golo de transição, é um ataque rápido da bola. Muito embora Portugal já estivesse na defesa, como vimos aqui a colocação dos jogadores, o ataque em termos de circulação e velocidade de circulação não parou por parte da França e perante esta infelicidade no ataque português a permitir as contra-transições da França, Zé António a interromper. Temos que atacar e soltar a bola rápido. Não podemos ir por aqui. Mais vezes, Lima. 2 pivôs para os obrigarmos a recuar um bocadinho com a entrada dos pontas e jogamos aberto. Pá, é importante que não vão diretas a elas e não deixem parar permitam que a bola seja parada. Temos que libertar a bola antes do contacto. Mas, no cruzamento lateral que fazemos a partir do livre, vão para fora. Elas estão todas a fechar no meio, simulam o cruzamento e vão para fora. O número estatístico explica a diferença de marcador: 5 falhas técnicas para Portugal, 0 para a França. Isto explica todo o desequilíbrio. Já António pedir para meter 2 pivôs para obrigar a França a recuar, jogar aberto para elas, porque elas têm um meio completamente fechado. Sim, porque também estão à espera daquele tipo de jogo que nós temos tradicional, que jogamos muito em articulação entre a meia distância e o pivô. Já vimos as várias tentativas de passe à Babiana Sabino e por isso não temos conseguido meter lá a bola porque elas estão muito prevenidas e muito atentas. E agora, portanto, esta situação também que é difícil elas jogar a um nível de velocidade de execução semelhante ao da França, porque as nossas jogadoras não estão nesse patamar técnico. Há que ter essa humildade, não é? Há que reconhecer as coisas. Agora, temos que fazer uma grande luta para melhorar, para no jogo lutar. É quando, por exemplo, o José António Silva está a dizer não vão diretos a elas, soltem a bola antes do contacto. Não diretos a elas, temos que jogar mais no sentido do espaço interdefensores e libertar antes do contacto. Só assim conseguiremos desequilibrar os movimentos defensivos. Entrou a Neide, lá está a segundo. Vai sair outra vez ou não? Fica. Patrícia Lima, jogar para fora, como o Sérgio pediu, mas agora a funilarem de novo. Será que Lima consegue tirar um coelho da cartola? Não, mais um mau passe. E mau passe dá contra-ataque. Já estava lá o defensor. E ali uns choques, esperemos que estejam bem ambas as jogadoras. Marca Paulino com a Atena. 2-8, Jorge Tormenta, é muito pesado. Se tivermos em atenção que estes 8 golos, cerca de metade deles já foram de contra-ataque, vemos a diferença das falhas técnicas que levaram à perda da bola, mas fundamentalmente nas ações ofensivas perdemos a bola. 2 golos em apenas 2 golos marcados em 10 minutos é pouquíssimo. Não estamos a conseguir atacar. Tentamos, mas perdemos a posse da bola.
Constância Sequeira tem uma nova solução para tentar desmontar, mas sem grande sucesso para já. Tentar desmontar esta defesa francesa no lugar da Patrícia Lima. Tive pena agora da Beatriz Sousa, porque ela subiu, ficou sem linha de passo, ficou sem nada. Teve sorte que os árbitros marcaram falta, podiam não ter marcado nada. E agora sim a tirar a Madeirense, mas por cima ainda deu ali um pequeno contacto. Não foi assinalado. Sofreu falta, mas de qualquer das formas estamos a falar de bola aqui. Repare-se nesta defesa, está completamente... A equipa está desmotivadíssima, caiu, afundou-se e há que recuperar o ânimo rapidamente. Chloé Valentini a marcar 9-2. Repare-se que a ponta esquerda está vazia. Foi Sim. ela que veio de lá nesta entrada aqui nos espaços. Houve um atraso outra vez de um extremo portuguesa na marcação e é preciso avisar os outros defesas da entrada, e esta entrada foi exterior, com os defesas a ver a jogadora a desmarcar-se. Dificuldades, boa defesa da França, temos que ficar atentos às subidas. Muito bem, Joana, a fazer ali um excelente movimento, mas o que é certo é que as duas portuguesas sempre a baterem no muro, pressionadas pelo jogo passivo. Não se antevê sucesso neste ataque, mas Portugal vai tentar. Está a haver sempre um constante reajuste dos defensores. Portugal não consegue estar em superioridade numérica. E como é que as jogadoras esgotam os passos? Estava-se perfeitamente a ver. Houve ali um primeiro passo curto que não serviu para nada. Aliás, é esta a conversa que estamos a falar. Que estão a ter, que a Beatriz que não percebeu. Estava a Viana diz que sim com a cabeça. Foram muitos passos já com o jogo passivo. Limite que a partir do momento que os árbitros levantam o braço, tem apenas 4 passos a equipa. Entrada diabólica da França nestes primeiros 10 minutos. Diabólica da França e desastrada de Portugal, porque 2 golos em 12 minutos é muito mal. Mas as falhas técnicas ninguém faz de propósito. Claro, sim, mas... Há mérito da defesa e há erros da nossa parte, e faz parte do jogo. Joana Rezende contra o mundo, mas nem assim resultou. Mais uma defesa para a guarda-redes francesa. Joana em desespero ali a tentar resolver os problemas individualmente, os problemas do coletivo. Resultou no primeiro jogo com Espanha, recordo. Mas agora a não conseguir assumir as culpas do passe, a guarda-redes. Constância Sequeira, que jogou de início no jogo com a Espanha. Agora a tentar organizar o jogo português. Há que ter criatividade, há que conseguir dar sugestões para a equipa se organizar. Aí está a Joana de novo, Beatriz Sousa, Constância Sequeira. Ali repare-se no poderio das defensoras e Constância a tentar surpreender. Foi uma boa ideia, uma boa solução técnica, mas a bola a beijar o poste. E quando tudo corre mal, tudo corre mal. Poderosíssima a pivô francesa, como se pode ver. Sara Bouktit, 1,82 m. É uma das poucas jogadoras jovens, 22 anos. O que está a receber é muito difícil. Aqui a tentar fazer uma rosca. Bola no poste também. Era difícil. Agora boa circulação de bola de Portugal. Lá está a Constância, fez o cruzamento, mas não conseguiu prender a jogadora onde cruzou, que se libertou imediatamente e foi travar a Beatriz. Quem saiu da defesa era quem estava a marcar a nossa pivô, mas ficou logo o outro defesa central a marcar a pivô. Nós não conseguimos ter linha de passe porque essa saída cortou a linha de passe de quem tinha a bola. Continua uma estatística pouco precisa, dão 3 defesas a cada guarda-redes. A Jéssica já fez 4, facilmente comprovável no início do jogo. Grande gol da Joana Rezende. Portugal finalmente a marcar o terceiro gol. Não marcava há 10 minutos Portugal. Mas a França a rematar por cima. Vamos lá, que também pode se aproximar. Golo a golo, sem dramas. Estes minutos iniciais também são sempre, para uma equipa menos experiente, são sempre também especiais, e normalmente as jogadoras acusam essa responsabilidade de jogar um alto nível com uma equipa desta dimensão, e há alguma ansiedade que
diminui a qualidade técnica das jogadoras. Mas Portugal agora está a readaptar-se, está a esforçar-se em sair desta situação crítica e com esta mudança de central, aparentemente parece que a dinâmica da circulação e criatividade da organização ofensiva melhorou. Sim, parece que sim. Mas não deixa de ser uma das jogadoras que sentiu mais esse choque, na minha perspectiva, a jovem Constança Sequeira, que fez um europeu de sub-20 extraordinário, um nível fabuloso, e aqui neste europeu ainda está a custar um bocadinho. Melhorou um bocadinho agora a equipa com a entrada dela, cá está, Constança, conquista um livre de 7 metros, muito bem. Recordo que também esta jogadora do Benfica tem apenas 20 anos, 12 internacionalizações, portanto não podemos pedir o mundo a esta gente, não é? Tem que ter espaço para... Ela brilhou no sub-20, aqui já não é a mesma dificuldade, já não é o mesmo patamar, mas ela mostra que está em grande ascensão. É uma meiata, começou a jogar no Santa Joana. Patrícia Rodrigues, há pouco falhou, agora marcou, recuperou a eficácia. Muito bem, na minha opinião, o treinador dá-lhe confiança, dá-lhe a oportunidade de repetir, sabendo que ela é uma especialista, portanto, eventualmente, às vezes falha-se, mas normalmente repete. E quando se vai trocando, arrisca-se o risco de queimar 3 ou 4 jogadoras. Não é duas, pode ser 3 ou 4. Se trocasse já e falhasse, era a segunda. Claro, pois, mas depois podia vir a terceira e a quarta. Às vezes acontece. Jéssica defende, mas livre de 7 metros. Foi um trabalho 1 contra 1 desta não é lateral esquerda habitual, foi a central Lena Grande Venot que veio à zona. Vamos ver se a Jéssica defende, também não é marcadora de 7 metros habitual, marca muito bem de qualquer forma. Sara Buktit, 4-11. A diferença já esteve em 8 golos, agora 7. Agora nova mudança. Joana Rezende sai, entra Mariana Lopes para lateral esquerdo. Mariana que esteve muito bem também no segundo jogo. Foi a mais concretizadora do ataque português. Portugal que joga muito pouco para as pontas. Jorge também tem 2 jogos e meio. Lembramos de meia dúzia de remates da Neide e da Carolina Monteiro. É porque o jogo está um bocado preparado para articular com o pivô, ou para que os meios de distâncias rematem ou que penetrem. Isto tudo depois com poucos treinos não é fácil de alterar. Agora passo suspensivo à Mariana Lopes. E a deixar ficar mal, a correr o risco de ser excluída, porque a bola devia ter ficado no chão no sítio certo. Mariana Lopes que tem esta característica, esta ousadia, esta coragem de ir para a frente e tentar rematar. Isso é bom quando a equipa está emperrada, quando as coisas não saem. Entrar a ponta, o caos ali no acompanhar da ponta, mas a Monteiro volta a sair. Mas agora já não foi surpreendida. E grande passe. Magnífico passe. E bem colocado a pivô, foi só receber. Ela também joga no primeiro andar, é muito alta em relação às outras jogadoras, dela e nossas. Ui, que passe para fora. Passos sem olhar. Estas coisas é que é raro ver na França. Claro. E repare-se este passe. Magnífico esforço ali. Faz falta do atacante. É, tirado para a Ana Carolina Silva. É mais uma medalha e uma nova negra para a Ana Carolina Silva, que dá sempre o corpo ao manifesto ali em ações defensivas. E admiro muito estes jogadores, aqueles que vão se transformando em especialistas defensivos, que pouco vão ao ataque, mas que nunca hesitam em dar o máximo na defesa. Muitas vezes é um trabalho ingrato, mas que eles sentem-se recompensados, porque lá está, porque ganham bolas como esta. Isto é quase como se fosse um golo, tirou um golo ao adversário. Igual com 2 pivôs. Sim, Nádia Rodrigues serve para a Mariana Lopes tentar o remate, só que a guarda-redes francesa defende e depois mete a bola na outra baliza. Glauser com 4 defesas e 1 golo, leva a maior diferença no jogo, 9 golos de diferença, 13-4. É uma tentativa de remate de meia distância que não é muito fácil face a defesas desta estatura e guarda-redes desta qualidade. Não é muito fácil concretizar do exterior. E não concretizando, o que acontece a seguir é um contra-ataque direto ou
baliza a baliza. E quando se está a jogar etc. 7 contra 6, ainda pior, não é? Exatamente. Aí tem que ser tentativa de marcar pela certa, como faz agora. Muito bem a Constança Sequeira. Isto obriga a um trabalho muito prolongado do ataque, tem que desequilibrar a defesa e recupera-se a bola muito bem. Constança marcou o segundo gol no Europeu. 2 golos em 3 jogos. Mas a Justificando o que eu Constança dizia há pouco. entrou e está a jogar bem. Bem, sim. Trouxe. Está a jogar melhor do que jogou contra a Espanha. Recorde-se que entrou como titular. 5-13 nesta altura, a 9 minutos do intervalo. Portugal tira os 2 pivôs, acho eu. Não, Embora continua. ali, já está ali a Baviana. A Baviana e a Nádia. Sim. Não estava. Está o sinal de baliza Sim, deserta. era o que eu estava a dizer, embora esteja em gol, não estava a ver a Baviana. Ela entretanto apareceu. Bloco Cá fabuloso está, de Baviana. mate fora. E porquê que parar? Aqui estava o meu jogador 2 metros dentro da área, fez o bloco. E a Baviana inteligente passou a bola à colega para a colega ir buscar os 7 metros. Tem que estar a 3 metros aqui. Mariana Lopes da Vida, que está ali uma jogadora. Bola no bloco, bola para Portugal. Passos outra vez. E claramente, não, a Beatriz está completamente fora do jogo. Não percebe o que se passa. Foi passo, é tão simples como isso. Ela dá passos muito pequeninos no arranque, mas que valem tanto como 2 passos pequeninos. Não é um passo grande, são dois passos pequenos. Esquerdina Madeirense, que é uma das jogadoras mais irreverentes. Começou no Bartolomeu Prestrelo. Lá tentar 3 madeirenses nesta seleção nacional. As 2 guarda-redes e a Beatriz. Enquanto que a outra guarda-redes é uma algarvia dos Julianos, que agora está no Benfica, este ano é a primeira vez. Mas ficou da bancada pelo terceiro jogo consecutivo. Matilde Rosa. Quase. Passo de risco. Foi pé logo a seguir, mas era um passo também que ia libertar a ponta direita, certamente. Mas muitas dificuldades. Tanto a Bibiana sozinha como a Bibiana e a Nádia têm tido imensas dificuldades, tal o poderio da defesa francesa. Agora, Jéssica num passe para a Constança, que é 7 metros e 2 minutos. Isto tem que ser 2 minutos. Porque coloca em risco a integridade física da jogadora. A Constança foi atropelada e não pode ser. Muito corajosa, porque não é fácil um jogador ir a esta bola e perceber o que lhe vai acontecer. Mais fácil seria encolher-se e deixar passar a bola. Muito bem a Constança. E tivemos exclusão, obviamente. Eu ouvi o apito, mas não estava na imagem. Lena Grandeveux. Patrícia marca. 6-13. E Portugal com mais um. Agora há que aproveitar algo que Portugal também não tem feito neste europeu. Aproveitar as superioridades numéricas. O muro francês continua a ser um muro temível, mas fica um bocadinho mais pequeno, não é? Mas não melhoramos muito porque como jogamos muito para a zona frontal, claro, é aí que estão os jogadores, embora menos um. Estão lá. Há 5 no meio, não é? Se jogássemos para fora... Mas muitas vezes eu vejo os pais a queixarem-se nas diversas equipas, até nos colégios, joga-se pouco para as pontas, porque é o mais difícil, não é? Porque jogar entre as 3 primeiras linhas com cruzamentos e atirar de fora é mais fácil do que combinações que levem a bola a chegar em condições às pontas. Agora a mesma situação da Beatriz Souza, passos pequeninos, é passos. E vai Beatriz, vamos para isto. Que pena, quase a conquistar um livre de 7 metros. Mas não perde aquele sorriso, isso é o importante. O sorriso nem a determinação, porque ela é uma guerreira tremenda. 5 minutos para o intervalo, já esteve por 9, está por 7. Não é que Portugal vá discutir o jogo, mas que faça um resultado mais equilibrado, merece, por tudo que fez no europeu. Falta sobre a Constância. Pareceu-me. O defensor entrou em contacto com ela quando estava a fazer o passe. Claro. Não bateu muito, não, mas o suficiente foi para desequilibrar. Claro, desequilibra, claro. O movimento é um movimento de milímetros ali com o pulso por trás das costas e qualquer toque perde-se a bola. Lá defender bem, melhorou muito na defesa e repara a bola.
E marca Ana Carolina Silva a fazer o segundo golo deste europeu. Ela lá está agarradamente vai ao ataque. Desta vez nem foi preciso ao ataque. Marcou antes do meio campo, graças mais uma vez à tenacidade defensiva. E houve-se Kim Barreiros em Basileia. 6 golos, Jorge Tormenta. Chegar por 5 ao intervalo seria bom. Depois daquilo que vimos na primeira parte, parecia atacante, sim. Falta do atacante. Sim. Portugal melhorou foi em termos ofensivos também, mas também melhorou em termos defensivos. A França não marcava quase há 6 minutos e agora a tirar este coelho da cartola a Débora Lassource. Aqui uma situação que no princípio não se notava muito a qualidade da defesa portuguesa, porque estávamos a perder as bolas nas ações ofensivas e sofremos contra-ataques. Agora, como o jogo tem tido menos perdas de bola no ataque, há mais oportunidade da defesa trabalhar em termos organizados contra o ataque organizado. Grande jogo, grande jogada, digamos nós. Foi pena o guarda-redes ter feito uma grande defesa. A Laura Glauser a defender o remate a Ney Duarte, tinha entrado a segundo pivô. A meia altura é onde os guarda-redes querem estas bolas, ou picadas ou para cima. Ney Duarte de Bacarice em Águeda, nasceu ao lado, foi para o Lavar e depois para Gaia e agora há vários anos na Madeira, há 2 anos na Madeira. Com a irmã Maria Duarte, é uma família de handbolistas. E as 2 irmãs e uma terceira irmã jogaram no mesmo clube em Gaia. Sim. Agora... Lá está, parece-me que há ali um toque no braço da Mariana Lopes. Daí a bola sair para fora, mas está a ser o critério dos árbitros. Um bocadinho largo, permitir algum contacto. E depois este laço espetacular. 7-15 marcou este golo fabuloso. Clarisse Mairo só tem 3 golos no europeu. Este foi fabuloso. É o terceiro no europeu que ela marca. 23 anos e só tem 1,70 m. O argumento do tamanho já não é tudo, Jorge Tormenta. Agora... A mobilidade é muito mais importante. A coordenação motora é cada vez melhor em termos quer dos jogadores altos, quer ao nível dos jogadores mais baixos. É uma jogadora que joga no Brest, como muitas jogadoras no Brest e no Metz em França. Quase todas as jogadoras sejam... Não percebi o que é que foi assim lá no ataque português. E depois o contra-ataque francês é letal. Terceiro golo para Pauline Coatanea. 7-16. Voltamos aos 9. Pesadelo dos 9 golos. Satisfeito, naturalmente, a seleção da francesa. E as jogadoras também. Nova entrada da Neide, exterior. Mas agora voltando para o lado de dentro. Muito bem, criada a superioridade para a Beatriz Souza, que consegue o golo que procurava há tanto tempo e merece. A Beatriz, segundo golo neste jogo. Um ataque em que foi sempre no limite e nunca perderam a posse de bola, foi assim, falta do atacante. É, bola para Portugal. Ana Carolina. Isto é um dos aspectos em que Portugal melhorou muito, mas os primeiros 10 minutos foram terrivelmente maus. E eu penso que explicam pela ansiedade de jogar contra uma equipa medalha de ouro em algo da competição. As pontas ainda não trocaram. De resto já toda a gente mudou e também não mudou a Beatriz Souza. Cá está ela com a bola. Também estragou os minutos todos. Carolina Monteiro na ponta esquerda. Beatriz. 7 metros, está dentro da área. Portugal quase perdia a posse da bola na circulação por causa das tais ações proativas do sistema defensivo da França. Repare-se, a jogadora que tentou desarmar a Beatriz, que vimos agora na repetição, e é preciso não ser tão tangente à defesa, tão dentro da defesa, sem olhar para... E nova defesa da guarda-redes. Fiquei sem palavras. Já é a segunda, Laura Glauser volta a defender uns 7 metros da Patrícia Rodrigues. Está-se a sair bem, penso que tem 2 em 5. Nem precisou de se mexer muito. Defesa da Jéssica. E acaba a primeira parte com a quinta defesa
da Jéssica Ferreira. Resultado muito desequilibrado. 16-8, Jorge Tormenta. Está decidido o jogo, estava quase decidido antes de começar. Portugal melhorou muito na segunda metade da primeira parte, mas não foi suficiente para fazer frente a esta poderosíssima França. Sim, era um resultado que se esperava, não com tanto desnível, nem com tanto aparato no que diz respeito às falhas técnicas que tivemos na organização ofensiva nesse início da partida. Depois fomos melhorando, mas estas coisas de alguma diferença de qualidade entre jogadoras de equipas de patamares diferentes não se resolvem instantaneamente, e a ansiedade também não se resolve instantaneamente. Regressamos daqui a pouco para a segunda parte. Fique com a RTP2. Até já. clock is ticking. The time is now. It may seem impossible, like we can't win, but every single action we take is a new possibility to create a ripple effect. Every drop matters. Together, we can make it possible. It starts with you, so pass it on. Let's make waves for change.
Stimmung? Mehr Vielfalt. Wir nehmen das jetzt in die Hand. Denn Handball ist 2025 Frauensache. Hands up für unseren Traum. Hands up for more. Die Handball-WM der Frauen in Deutschland. Sei dabei und sicher die Tickets. Numa altura em que revemos alguns dos melhores momentos do Portugal-França, vantagem francesa 16-8, as francesas estiveram demolidoras. Jorge Tormento no ataque, como se pode ver, muito fortes, mas sobretudo na defesa. Limitaram Portugal a 8 remates, com uma eficácia de remate muito baixa, porque conseguiram construir um muro ali à frente da baliza, que Portugal teve muitas dificuldades. As guarda-redes até estiveram equivalentes em termos de defesas, mas a defesa das jogadoras de campo foi brutal, a vantagem das francesas. Penso que isso é verdade, mas associado à intranquilidade de Portugal no ataque. Nós tivemos muitas falhas técnicas na fase de organização. Perdemos muitos ataques com problemas de má recepção, bola para fora, situações que são sempre desmotivadoras, não direi, mas serão pelo menos psicologicamente más para os jogadores que as fazem, e por isso a ansiedade contribui para aumentar ainda esse problema, e Portugal durante os primeiros 10, 15 minutos fartou-se de sofrer golos de contra-ataque por perdas de bola. É que não são contra-ataques porque rematou, ou porque o guarda defendeu, só porque fez falhas técnicas, e a França acelerou imediatamente, e portanto os primeiros 10 minutos vimos vários golos de contra-ataque, se não estou em erro 3 ou 4, e que isso resultou de má eficiência da circulação de bola, do passe e da recepção. Agora, passado esse período, Portugal foi assentando um bocadinho, já estava distanciado, foi descontraindo mais e melhorou. Melhorou com mais organização ofensiva, conseguir fazer alguma atividade ofensiva em proximidade à defesa, mas sem contacto e sem se atemorizar, e portanto não cometendo falhas técnicas, e portanto melhorou. Mas, por outro lado, o sistema defensivo, face à defesa, teve sempre uma grande bravura, teve sempre uma grande capacidade de luta, mas é evidente que existiram várias combinações da equipa francesa que mostram a superioridade também em termos técnico-táticos da França sobre Portugal.
Já sabe que desporto em sinal aberto é com o serviço público e recordo que a RTP vai transmitir o Mundial 2025, o Mundial masculino. Portugal joga em Oslo a 15 de janeiro com os Estados Unidos, a 17 de janeiro com o Brasil e a 19 de janeiro com a Noruega, isto na fase preliminar. Tem boas hipóteses de seguir em frente em companhia com os noruegueses, embora nada esteja garantido, obviamente. Se quer conhecer melhor os Heróis do Mar, a equipa comandada por Paulo Jorge Pereira, recomendo que na próxima quinta-feira, a seguir ao telejornal, às 21 horas, veja o Linha da Frente especial com os Heróis do Mar, é meia hora com os segredos da seleção de handball, as amizades, as cumplicidades, o trabalho que é feito nos bastidores, o que faz cada elemento da equipa técnica. Dá para perceber tudo, como os jogadores se motivam, como descontraem antes dos jogos e entre os jogos. É um trabalho que tive um enorme prazer de fazer e que vai poder ver na próxima quinta-feira, recordo, às 21 horas. Patrícia Rodrigues, com 2 golos, é uma das melhores marcadoras da equipa portuguesa, ambos de 7 metros, 2 golos de campo. Só a Beatriz Sousa é que conseguiu marcar, ela que até demorou muito a marcar o primeiro golo. De resto, na equipa francesa, golos muito divididos, porque o selecionador Sébastien Gardilou rodou várias vezes os jogadores, portanto deu para toda a gente jogar e já 9 jogadoras marcaram pelas francesas. Bibiana Sabina, capitã da equipa, aqui exausta daquela luta com as torres defensivas, como o Bouquetit é um bom exemplo da seleção francesa. Começou a segunda parte, uma segunda parte que se espera uma melhoria de Portugal. Estamos neste momento com 8-16, 8 golos de diferença. Portugal sabe que tem pela frente uma dificuldade acrescida num jogo de handball, mas vai daqui sair de cabeça levantada certamente, num jogo em que tem a presença do Secretário de Estado de Desporto a assistir com o Presidente da Federação de Handball. Maria Eugênia, que era ali a novidade em termos defensivos, mas quem marca é a França. Neste remate, repare-se, fortíssimo na passada. Com esta inversão de trajetória da jogadora da França que libertou a rematadora, vê-se bem a velocidade de execução das jogadoras. Débora Lassource a marcar pela segunda vez. E agora Carolina Monteiro ali a fazer o movimento. Maria Eugênia, que é uma jogadora muito poderosa, esta lateral esquerda, e mais uma vez os tais passos que a Beatriz Sousa não concorda, o Jean António Silva não concorda, mas há uma justiça divina e Portugal recupera a bola. Constância em drible, agora Maria Eugênia, que há que ser destemida e para a baliza, que ela é uma das melhores rematadoras, se não mesmo a melhor. E agora mau passo, lá está, nem chegamos a rematar. Isto é que é o complicado. E quem não remata depois dá contra-ataques fáceis do adversário. Marca Onassia Ondono. E depois já passamos para 10. E as jogadoras ganham consciência deste problema e, portanto, perdem confiança. Não perdem motivação porque elas estão no mais alto palco, mas naturalmente ficam psicologicamente abatidas perante situações em que são elas próprias que falham. Boa assistência de Patrícia Rodrigues para a pivô Nádia Rodrigues, perdão, para duas jogadoras do Benfica. Boa articulação, bom conhecimento mútuo e a ganhar mais um livre 7 metros. É a Joana Rezende que vai tentar concretizar depois de Patrícia ter falhado. Marca Joana Rezende, segundo golo para a lateral esquerda de 23 anos que joga no Málaga. Portugal tem que conseguir mais golos. Agora aqui mais uma situação de falha do ataque. A bola ainda entrou, mas não contou. Bola para Portugal. As jogadoras portuguesas têm que conseguir mais golos de penetração, mais golos com a relação com os pivôs, mais conquista de livres 7 metros e mais golos dos extremos, o que não tem acontecido. Não é fácil. As jogadoras jogam nos seus clubes habituadas a jogar para a zona central e a marcar golos do exterior. Agora vemos aqui um Janca a conseguir... A justificar os elogios. É que sim, e que é uma coisa que vai surpreender durante alguns instantes. Depois a França vai se adaptar e ela vai ter mais dificuldades. Esperemos que faça uma grande exibição, que isto não se confirme, mas é o mais provável, face ao habitual entre equipas de patamares diferentes.
Ataca a França, 8 golos de vantagem para Dois as pivôs da candidatas França. ao título europeu. Já venceram este grupo, já estão no main round. Muito bem, agora ali Nádia Rodrigues e Maria Eugênio, com uma dupla do Benfica ali a ser de betão na defesa portuguesa. Bola na pivô, que vem jogado mais uma vez. Marca Sara Buktit. Eu não tenho a certeza, mas acho que ambas começaram numa somada. Ou no Porto Salvo. Agora estou aqui. com uma dúvida. Porto Salvo, ambas do Porto Salvo, sim. De qualquer das formas, dois clubes que fazem um trabalho excepcional, com Sim. uma grande eficácia desportiva, mas também com muita categoria em termos de sociais. Sim, porque fazem aquilo que eu já abordei nestas transmissões, talvez não em sinal aberto, que é dão condições a quem tem poucas condições para praticar desporto, e agora é Joana que não consegue marcar. Já desperdiçamos 3 livros de 7 metros, também por mérito a guarda-redes, mas dizia eu que esses clubes dão mérito, dão condições para pessoas que normalmente não teriam opção para a prática desportiva, praticar, de evoluírem e depois de ajudarem o país E também. serem invisíveis e depois darem o salto para os patamares diferentes, como é Sim. o caso de ir para o Benfica. Como foi em tempos a Quinta da Princesa, também fez esse trabalho. Deu também imensas jogadoras à seleção nacional. Falta atacante. Por exemplo, a extraordinária Juliana Souza. Sim. Cá está esta proatividade defensiva. Um pequenino instante a demorar a hesitar na circulação, houve um drible e logo um defensor da França saltou para o jogador seguinte a parar o ataque. Tentou um passo com a mão esquerda, não saiu bem, era difícil. Estava ali também com contacto do defesa, mas foi uma boa iniciativa da Maria Eugênio. Ela tem que se libertar, não pode ter medo de rematar, porque a equipa precisa dos remates dela. Não é rematar só por rematar, mas depois de bem preparados não pode hesitar, porque tem um potencial físico incrível esta jogadora. Ainda é muito jovem a Maria Eugênio, que tem 21 anos. Portanto, 21 anos, 1,77 m. Um trabalho de constância, a acompanhar, a impedir a circulação de bola. Está, Maria Eugênio a libertar muito bem a bola para a Carolina Monteiro. Sempre a atacar. Tem que dar sequência ao movimento, só que as francesas compensam bem. Já está a Patrícia na ponta direita. Repare-se, as francesas parece que estão a perder por 1 na final do europeu. A forma como defendem, intensa. Livre 7 metros, está dentro, muito bem a Nádia. Foi um trabalho incrível, mas agora a bola não chegou à ponta porque o ponta defensor saiu ao nosso lateral e foi impossível circular a bola. Por acaso depois deu para meter a bola aqui, porque a constância é espetacular no que diz respeito à utilização da visão periférica. Ela estava numa trajetória para atacar o primeiro e o segundo e colocou a bola no terceiro quarto. Volta a Patrícia Rodrigues e falha. Inacreditável, Jorge Tormento. Quando as coisas correm mal, tudo corre mal. Isto para não utilizar outros ditados populares. Realmente 3, 7 metros falhados. A Patrícia não tinha falhado nenhum até este jogo, já falhou 2. A Joana Rezende já falhou 1. Eu acho que a Patrícia falhou 3. Exatamente. 3 em 7 é uma eficácia baixíssima. Não é uma coisa para realçar muito. Mas são os números. Não os podemos esconder. São factos. E um 7 metros não é um gol feito. Atenção, remate com maior eficácia é o contra-ataque. Mas de qualquer maneira é uma grande desvantagem do guarda-redes. Da mesma forma que o guarda-redes estuda os avançados habituais a marcar livre 7 metros, também os nossos jogadores têm que os estudar. E aqui dá sempre a sensação de que ela levanta mais a perna direita do que a perna esquerda. Portanto, quando a bola vai para a perna direita, é sempre uma probabilidade maior dela defender. Está a tentar meter uma bola num pivô que tem 2 jogadores em cima. Estavam 2 defesas em cima do nosso pivô. Completamente, sim. Coralie Lassource a marcar pela segunda vez. Estamos a falar de um país que se dedicou muito ao desporto e que se dedicou muito ao handball. Portanto, durante estes anos do século XXI teve uma evolução extraordinária e com centros de treino e muitos trabalhos de detecção de talentos. Portugal
também fez alguma coisa parecida, mas tem sempre também menor comportamento e tem que conseguir mais especialização daqueles talentos que tem e portanto melhorar, mas isto é uma questão de anos, não é? As irmãs Lassurre já marcaram as duas, Coralie 2 golos e Débora também 2 golos, portanto estão empatadas. Nesta questão da Patrícia acelerada, destemida, mas depois lá está, a guarda-redes está a defender muito bem. Floriane André, já é ela que está na baliza da diferença nesta segunda parte. Já leva 3 defesas. A Laura Glauser terminou com 6 a primeira parte. Do lado de Portugal, a Jéssica tem 6 também. Boa defesa da Jéssica. Agora sim, agora a 6ª defesa, só agora. 6 para a Jéssica. Diferença de 10 golos. Luciana Rebelo agora à lateral direito. Lá está. Há que rematar. A bola ressaltou para a Patrícia Rodrigues. Remate de Maria Eugenque. Luciana Rebelo, lateral direita, a tal jogador que joga no SBR, uma jovem gigante, 19 anos, 1,87 m e com aquele grande bónus que é ser esquerdina, que no ano vale e a nossa esperança é que ela na Dinamarca, no Exberg, consiga evoluir cada vez mais. Tem muita potencialidade. Quando há 7 minutos quase não marcamos um gol. Perda de bola de Maria Eugenque, situação difícil para a Jéssica. Não há nada a fazer, tenta ali tudo o que é possível e vai parar o jogo José António Silva, porque realmente estamos a perder bolas de uma forma como aconteceu na primeira parte. Durante o início do jogo perdemos muitas bolas sem grande esforço do adversário. Sempre que nós permitirmos que elas nos interrompam a circulação de bola, com os dribles vamos ter dificuldade. A bola tem que andar rápida. A bola tem que andar rápida. Joguem mais atrás para a bola ir de um lado para o outro mais rápido. Na entrada do lateral a segundo pivô, por favor, pá. As nossas pivôs são a ser marcadas, muito pressionadas. Não lhe passem a bola por cima. Ponham a bola por baixo à frente delas. Mesmo assim não é fácil elas receberem a bola. Não permitam que nos interrompam o jogo. Ok? Não deixem que isto aconteça. Não batas a bola ali. Tá? Vamos! Pelo menos já tínhamos dito, o driblar no ataque à defesa, que é um erro básico, aqueles passos para cima, para as pivôs, na esperança que elas agarrem, quando tem uma jogadora muito maior a marcá-la. Portanto, passa o José António Silva a corrigir o básico, mas por vezes o básico é o mais difícil de fazer e aqui é muito difícil porque as adversárias são fortíssimas, não é? Bem, a questão é que estamos perante adversários fortíssimos. Claro, não é. E estes erros são erros de viciação. Portanto, o trabalho na iniciação, na especialização da formação dos jogadores nos escalões de formação tem que bater na proibição de driblar no ataque aos jogadores. Faz no treino e consegue ter sucesso, mas o treinador tem que dizer que não pode fazer. Tem que interromper, não deixar viciar. Mas isso é logo nos 13 anos, 14 anos, não pode ser agora aqui. Muito bem, Constança Sequeira, espetacular, magnífico golo. Um remate de execução de surpresa, é um remate na passada. Os adversários esperavam mais circulação e ela aqui vemos em apoio e a colocar a precisão aqui neste caso foi decisiva. É o 11º golo de Portugal, mas já podia ser o 15º pelo menos. Sim, só contando com os 7 metros, mesmo descontando, oferecendo as falhas técnicas todas. Uma exclusão para a Constança por isto, meu Deus, que exagero. Ela que se encolhe. Já vimos tanta coisa, a Constança nem reais faz ela muito bem. Não fizeste nada, Constança, pode estar de consciência tranquila que não precisas ser excluída. Jéssica Ferreira troca com Isabel Góis. Se fosse este puxão do braço... Sim, claro, da Ana Catarina é mais exclusão. Aparecia mais na imagem o puxão do braço. Isabel Góis, será que defende? Não, sem hipótese nenhuma. Marcou agora Sara Buktit. A bola passou mesmo junto à cabeça, aliás, foi perceptível logo na reação inicial da Isabel Góis. Tem estado quase sempre a jogar a Buktit, minutos para os seus 22 anos.
quase toda a equipa da França joga nos 25 aos 32 anos e são raras as jogadoras, uma ou duas, que estão na casa dos 20 e poucos. Joana Rezende regressa com Portugal sem guarda-redes na baliza para jogar 6 contra 6 devido à exclusão da Constança. Lá está o tal passe que o José António disse para não se fazer passe por cima. Isto é dar a bola ao adversário, vai lá que o adversário também erra. Oh, e está o José António, reparem o José António Silva, passe por cima não. É, o gesto está lá, ele acabou de dizer isto, ele virou-se para o banco e disse: eu acabei de dizer isto. É frustrante, e o José António é um treinador muito competente, com uma larguíssima experiência, que sofre muito, fica consumido por dentro, natural, quer sempre o melhor. Ana Rezende a entrar para fazer uma cortina para a Luciana, só que o Luciano Maria Janco lá está sem medo a rematar. Pelo menos rematamos. Agora o contra-ataque, não há nada a fazer. Mais um golo para a Alicia Tombelin em contra-ataque. Mais uma defesa para Floriana André. E 11-23. Vimos na bancada a jogadora que ficou de fora, a Stella Mink, tal jogadora que joga no Győr da Hungria. Dificuldade de Portugal sempre no ataque, perante uma defesa muito coriácea. É uma equipa que trabalha muito na defesa, com rapidez também de movimentação em termos defensivos. Portugal nunca tem conseguido, raramente consegue terminar para a esquerda ou para a direita em 2 contra 1. Não há entradas entre o primeiro e o segundo defensor de qualquer dos lados que possa permitir não só a penetração, ou se não der penetração, que dê passe à ponta. E não perceberam que a falta tinha que ser marcada? Foi isso que a árbitra pediu para marcarem a falta. Luciana a rematar, a defender com as 2 pernas a guarda-redes. Floriana André. E Portugal vai perder por mais de 15 golos, Jorge, também. Não é que sejam resultados inéditos nem europeus, mas é uma derrota muito... E Portugal tinha 2 resultados, eu dizia antes do lançamento do jogo que as equipas quartas classificadas dos grupos, que Portugal até era se calhar o melhor de todos em relação ao saldo de golos. Este jogo vai estragar todo esse trabalho. O Portugal jogou bem com a Espanha, mas a Espanha acabou por ser eliminada e jogou bem com a Polónia, ainda melhor em termos de resultado, mas isso também cansa para este jogo, perante uma equipa poderosíssima que aproveita aqui esta fase para ir limando as arestas e conseguir chegar ao main round já em grande forma, o que não estava quando fez a primeira jornada. Vai mudar de novo. Já António Silva ficou frustrado com este remate e repare-se, isto parece tiro aos pratos. As francesas entram por ali como querem. A Isabel Góis, neste caso agora que está na baliza, tenta o melhor possível. Agora a bola foi à trave, mais uma mudança. Quem entra para a central será a Lima? Não, é Constança. Já António ia preparar ali uma mudança. Foi exatamente a mudança, porque o Jean que saiu, Rezende volta à lateral esquerdo e a Sequeira fica à central. A bola não consegue chegar a ponto. Sim. Não conseguimos obrigar a flutuar a defesa. Grande gol da Joana Rezende. Está a fazer um bom campeonato da Europa. Está a aproveitar bem este palco. 14 golos já a Joana Rezende. Marcou 3 neste jogo. Uma das irmãs Lassource está... Agora está ali tocada. Vai sair uma entorse. No tornozelo, certamente. Exatamente ali. Pisou o pé. Esperemos que não seja nada de grave. Pisou o tornozelo direito. Não ficou em bom estado. 45 minutos de jogo. Faltam 15. Por mim podem passar rápido, porque realmente não é um jogo nada fácil para as lusitanas, que dão o máximo, mas o máximo não é suficiente face a esta potência que é a França. Não há milagres. Isto em condições normais, em 10 jogos perdemos 9,5. E de vez em quando há uma surpresa, porque tudo se inspira, não há falhas técnicas, tudo corre bem. Às vezes, porque estamos a jogar em casa, o ambiente é animador, portanto estão lá os pais, os irmãos, toda a gente a apoiar e conseguimos a determinado momento desconcentrar o adversário. Mas isto,
Agora este ataque foi incrível. Só a Constância é que atacou a defesa. E agora vão organizar, mas caminho os árbitros levantam o braço. As laterais, está toda a gente a circular a bola, agora sim, vai começar o movimento. Pode já ser um bocadinho tarde. Luciana, Joana. Bom passe da Joana para a Nádia. Lá está. Há pouco tivemos a exclusão na Constância. Isto agora não é exclusão. Não percebi. Talvez violação de jogo passivo. Na Carolina aqui devia ter ganho uma falta de atacante, mas meteu os braços quando devia ter metido o peito. Repare-se no espaço que há no meio. Isto é o contrário da França. O espaço que há ali no meio. Não, eles já viram, claro. Agora Portugal fechou bem. Mataram para fora. Bola na trave. Bola na Constância. Bola na Patrícia Rodrigues, que tem que parar. Joana destemida, como é hábito. A Joana evoluiu muito na seleção sénior. Também teve dores de crescimento, aquelas dores que se calhar agora está a ter a Constância. A Joana também já as teve, mas já está uma melhoraça como jogadora. Jogar muito bem, filha do lendário Carlos Rezende, irmã da Patrícia, que também joga handball. Portanto, Joana Rezende começou no Clube Handball de Lessa. sim, Um clube com muita formação. uma boa escola também. E Mais uma falha técnica, mais um ataque vertiginoso das francesas. Tão depressa que as colegas ainda não tinham chegado ao ataque. Já António Silva a marcar 36% de eficácia na segunda parte, é dramático para Portugal. É um em cada 3 remates de um golo, é muito pouco. A marcar jogadas do banco, já António Silva a dizer o que quer. Isabel Góis, primeira defesa do jogo. E perdeu a bola. Pronto, e sofre. Não, está mal marcado. Meteu o pé dentro do braço. Sim, tem que estar fora dos 9 metros para marcar a falta. A Isabel assumir o erro. Não há problema, Isabel. Não és a primeira a errar neste jogo. Cá está a jogadora que fez aquela entorse. Tornozelo direito. Muito bem, Ana Carolina, ali um pequeno toque. O tal contacto que é fundamental para tentar desequilibrar. Mais uma no poste. Uma coisa que a Isabel trouxe foi uma boa relação com a baliza, porque já foram 4 ou 5 bolas aos ferros da baliza portuguesa, desde que a Isabel está a defender as redes. Portugal agora, Jorge, também está a fazer uma coisa que não fez na primeira parte. Ataques muito mais prolongados, que evita a avalanche ofensiva. A defesa da França também me parece que mudou. Está aqui um defesa mais avançado. Não sei se é uma situação falsa ou transforma o 6-0 num 5-1 fechado. Aqui está. E não passa a bola. Mais um contra-ataque. Mariana Costa já está na ponta esquerda portuguesa. Chega ali para ainda tentar ajudar na defesa, mas é Alicia Dublan que marca em contra-ataque. 12-25, adeptos portugueses naturalmente frustrados, desanimados. Agora imaginemos o que vai na cabeça das jogadoras em campo. Também certamente querem que o jogo acabe rapidamente. Joana entra a segundo pivô, Constância, mas saiu mal o passo para a Luciana. Grande defesa da Isabel Góis, muito bem, a tentar motivar as colegas, a dizer acreditem que eu não desisto, eu não baixo os braços. Brilhante a Joana mais uma vez, bola no poste, mas sofreu falta. Parte-se aqui, Isabel Góis. Perante a ponta esquerda, Valentini, que estava a terminar o contra-ataque. Grande gol, portanto, para Isabel Góis. É assim que tem que estar em jogo, não é só quando se marca gol, é quando se defende, quando se faz bloco. Constância, Portugal não marcava há mais de 5 minutos. Constância brilhante a fazer o 13º, esperemos que seja o 13º da sorte. 3 golos para a Constância, dos 13 de Portugal. Que seja este o tal jogo
querem tudo, queriam também exclusão por aquela bola. Ela é que acertou no jogador aqui na trajetória. Mais uma para Portugal. Aumentaram também as falhas técnicas na equipa francesa nesta segunda parte, o que para nós tem sido uma oportunidade de aumentarmos o número de posses de bola. Muito bem a Nádia, mas lá está, é uma luta muito desigual. A Viana sentiu isso na primeira parte, a Nádia sente na segunda. Não conseguimos jogar muito com o pivô porque estão sempre duas jogadoras a marcá-la. Há profundo estudo e profunda qualidade do trabalho defensivo. Temos que explorar as pontas porque eles não estão sequer marcados agora aqui a 2 minutos. Projetaram ali a Patrícia Rodrigues. Mandam limpar, mas não podem permitir o empurrar. Recordo que a Patrícia tem essa curiosidade de ter 27 anos e de estar foi chamada pela primeira vez há 13 anos à seleção sénior. Portanto, é quase metade da vida nesta seleção. E não me enganei, é a seleção sénior mesmo. Estreou-se com 14 anos. Luciana Rebelo muito bem, só que depois deu passos. Devia ter conseguido sair ali da outra forma. Tinha que haver um drible. Sim. Para o jogo, Sébastien Gardilou também não está satisfeito com esta quebra de rendimento da seleção francesa. Portugal vai perdendo por 12, 25-13. Venez là. Est-ce qu'il y en a une qui est cramée là? Oui ou non? Non, ok, c'est parfait. Par rapport au banc là. Ici, on va relancer prioritairement là. Donc les arrières qui sont là, vous allez faire l'effort de revenir ici. Et le demi-centre, Eficácia de defesas, a França com 55% na segunda parte de guarda-redes. É extraordinário. 48% globalmente também é fabuloso. Portugal tem metade. Sim, mas também o 25% está muito próximo daquela referência, dos 30% não está. Ou seja, é a França que está, os guarda-redes a defender muito bem, o Portugal a rematar muito mal. Eu acho que é o Portugal a rematar mal porque a defesa francesa é muito forte. Sim, pois sim, quando as bolas chegam a guarda-redes são fáceis. O guarda-redes é muito ajudado, o trabalho defensivo. Sim. É aquele momento em que estamos de acordo, por vezes acontece, não é? Família Luciana Rebelo. Algumas belíssimas imagens desta transmissão. Recordo que o Mundial segue até dia 15 e os jogos vão estar todos na RTP Play. Mundial organizado por Suíça, Áustria e Hungria. A fase principal vai ser disputada em Debrecen, na Hungria, e Viena, na Áustria. Vimos a guarda-redes Floriana André a defender, ela tem aquela estatura que é 1,84 m, mas tem apenas direto para 24 Portugal, anos. novidade, Jorge Tormenta, mas lá está, não conseguiu marcar a Mariana Costa. Ali era um chapéuzinho agora, mesmo com ela sendo muito alta, mas estava muito fora da baliza. Saiu muito bem a diminuir os ângulos. Mariana, entanto, é muito jovem. Não é? Sim, e também está um pouco adaptada, ela quer no Benfica, quer na seleção, era lateral e agora está um pouco adaptada à ponta. Mas tem todas as condições, é longilínea, é rápida. Sim, tem essa versatilidade também. Portanto, pode vir a ser uma grande ponta, efetivamente. Aqui Joana a abrir o corredor para a penetração, não devia ter... E mais uma bola de posta. Os franceses nesta segunda parte já vão 6 ou 7 bolas aos ferros. Não está satisfeito o selecionador, porque percebe que num jogo decisivo, num jogo equilibrado, este elemento pode ser desequilibrador contra as francesas. Um esforço inglório para defender. Mas porquê que este mau passe? Estava lá o jogador. Este passe era bom para chegar à ponta esquerda. Passe por cima do escuro. Sim. Não somos treinadores de sofá, mas somos quase jogadores de sofá. Aqui vê-se tudo mais fácil. Melhores marcadoras são duas francesas, Alice Tourbelin e Sara Bouquetit, com 5 e 4 gols. Constança Sequeira tem 3, já o disse há pouco, é melhor de Portugal. A camisola portuguesa é muito desejada. Beatriz a sofrer falta, também deve estar exausta. A Beatriz jogou muitos minutos. Os jogadores da primeira linha foi ela que jogou mais minutos. Podia ter tentado fintar para fora, mas não é fácil. Já está exausta, completamente exausta. Esta madeirense, simpática madeirense de 23 anos. Até que haver remate e é logo ela que tem que rematar. Mas ainda tem força para enviar
Remate fortíssimo ao poste. Só que foi ao poste mais uma vez. Muito bem. Ana Carolina Silva. A generala. A par da Bibiana Sabino, mas como a Bibiana está no banco, ela comanda ali a defesa. A Bibiana já entrou. Sim, agora já está no ataque, sim. E não temos muitas laterais canhotas, portanto temos duas e lá estão, mas Sim. Este é Neide Duarte. Perdas de bola 27 para Portugal. Nenhuma equipa ganha com 27 falhas técnicas. Agora uma marcação da Mariana era uma boa combinação, uma boa ação para um extremo concretizar, embora vindo a pivô do lado contrário. Joana tenta ali de muito longe, lá está, mas assume, tem essa coragem, tal como há pouco a Beatriz, para mais uma defesa da Floriana André. Ai. Não é só Portugal que falha o alvo. Esta foi a jogadora que marcou aquele gol fabuloso na primeira parte, um jogador de apenas 1,70 m. Surpreendeu com este bom passe. A Biana não estava à espera, bom passe da Constância, mas falta. Mas também não é fácil receber, ela bem tentou lá, meteu as mãos, mas logo encontraram aquelas duas, estavam lá. Isto deve ser terrível. Receber a bola é quase receber um atestado de óbito, passo o exagero, porque naquele centro do campo não é nada fácil. Portugal, Jorge Tabeta, que eu me lembro, não fez um remate da ponta, nem da esquerda nem da direita. 0 remates da ponta. Isto é raríssimo num jogo de handball. Pode acontecer, mas é raríssimo. E o Zé António avisou que a França estava a defender só no meio. Portanto, a França mesmo ao defender no meio, como Portugal joga no meio, fica tudo ali no meio e a bola morre ali, nem chega a sair de lá. Joana. Mas isto não é fácil. Consegue rematar e agora a Bibiana marca para Portugal. Não é fácil mudar os hábitos, porque as jogadoras estão habituadas a jogar para o meio. E portanto agora com um estágio de 2 dias, 3 dias, ninguém vai alterar. Pode, quando está muito fresca em termos de consciência, conseguir fazer isso uma vez nas primeiras 3, consegue jogar como deve ser, mas depois vai aumentar o cansaço e vai começar a repetir os seus vícios. Tem trajetória para ali, tem trajetória para ali. 13 golos de diferença. Há pouco falei em 15, ainda bem que não chegámos a estes números. Ainda pode acontecer, mas parece que Portugal está com a hemorragia. Acaba o jogo com 14 golos e Portugal já não marcava tão poucos golos, certamente há muitos anos, que é muito pouco para 60 minutos. Dá um golo a cada 4 minutos. Constância, para mim houve ali um contacto. Mas... a impressão que a bola bateu no bloco, mas... Não, foi, mas é a mão a bater no braço da Constância. O barulho foi o braço da defesa a bater na Constância. 2,5 para jogar em Basileia. Portugal despede-se do europeu e regressa à casa. Não há como nos mundiais a taça do presidente que depois permite estabelecer a classificação. A classificação é definida pelo saldo de golos e pelos pontos das equipas. Pontos em primeiro lugar, saldo de golos a seguir. Mais uma defesa para a Isabel, terceira. Portanto, Portugal regressa à casa. Entram em janeiro em cena os Heróis do Mar, na equipa masculina, no Campeonato do Mundo. Vai jogar na Noruega, em Oslo. Grande passe da... Eu creio que ou é golo ou vão ver. Eles vão ver, mas eu penso que não é golo. Mas grande passe da Constância. Estávamos a falar da bola chegar à ponta. Chegou. Foi o primeiro remate. Foi golo, penso que é golo. Este espaço em diagonal para conseguir, por cima dos postos específicos, isto é, de lateral direito para a ponta esquerda, ou de central para a ponta esquerda e vice-versa para a direita, tem que ser utilizados, rentabilizados e conseguir... Eu vou já marcar aqui à confiança o golo para a Mariana Costa, 21 anos apenas, também esta jogadora do Benfica, 12ª internacionalização, e para mim é o 19º golo. Lá está, dentro, completamente dentro, está no azul claro, é golo. Eu já tinha marcado na minha estatística. O limite é o azul escuro. Não percebo porque é que ainda estão a ver. Estão a tentar perceber se o azul claro é ou não a linha de golo. Mas não tem que perceber, já tem que saber. A linha de golo é entre os postos. Elas têm que perceber quando entram em jogo, quando vão verificar as redes, tudo isso que fazem antes do jogo, têm que saber como é que está pintado o campo. Perde-se muito tempo. O basquetebol ainda é pior porque são os treinadores que também podem pedir. Está, golo, validado para Portugal. 15-27, Jorge Tormenta, o que temos a dizer no final deste jogo é que podia ser pior. Depois de, na primeira parte, Portugal ter estado a perder por 8, 16, perdia por 8,
agora perde por 12, portanto não se aplicou a matemática absoluta, portanto não ficou por 16, o que é positivo. Faça uma equipa fortíssima. Portugal podia perder por menos 10, podia, se não tivesse feito tantas falhas técnicas, e recordo que foram 27. Mais a diferença de eficácia das guarda-redes, isto com muito pouca culpa para a Jéssica e para a Isabel, que não tiveram grande culpa nisso, porque os remates foram, muitos deles, de 1-0. Ainda se ouve o José António Silva a dizer vamos, bola rápida, que é para tentar marcar mais um golo. Ainda falta muito tempo, 1 minuto e meio. Claro. Mas ele queria um golo fácil. Joana agarradíssima, Bebiana. Reparem a popularidade de Bebiana, sabendo toda a gente a quer abraçar. Pivô do Colégio de Gaia. Começou no Bela, um clube que eu penso que em termos de handball já não existe. Também passou pelo Académico de Porto, penso eu. Não. Não chegou a passar. Veio Constança, Joana. Aquele remate típico dela. Veio fazer o secundário do curso de desporto. 15-27, belo chapéu agora de Sara Butite, e pode muito bem ser o resultado final. 15-28, vamos ver. Portugal ainda marca mais um. Constança muito bem, com personalidade a marcar a jogada, ou seja, não joga à sorte, o jogo está decidido. Serafim Borges e o José António Silva, ali a dupla técnica comanda a seleção nacional. Comandei bem, diria eu. Conseguiu esta presença num europeu que já não acontecia há 16 anos. Aquele driblezinho da Beatriz. Há 16 anos Portugal não escapou ao último lugar. E agora Constança. Esperemos que seja o golo da afirmação da Constança, deste crescimento sustentado que ela tem tido. 4 golos e resultado final é 16-28. Jorge Tormenta, está tudo dito, não é? É, mais ou menos. Foi um resultado amargo. É sempre para um treinador, então, sentir-se incapaz de alterar as coisas é terrivelmente. Portugal, no entanto, bateu-se com muita dignidade, como se vê aqui na sensibilidade da expressão facial das jogadoras, que sabem que jogaram contra uma equipa candidata à medalha de ouro. Estamos a falar de um ranking bem afastado entre 24 equipas, e Portugal conseguiu aqui ter um comportamento que mostra a sua evolução. Os outros resultados ajudam a compreender o que estamos a dizer. A evolução é nítida. Batemos-nos com a Espanha quase até os últimos 5 minutos, foi até o último minuto com a Polónia, e agora jogamos com uma equipa de outro patamar. Mas é evidente que isto tem a ver com a nossa iniciação, tem a ver com a formação, tem a ver com o nosso profissionalismo, e tem a ver também com a diferença entre as ofertas que cada país tem para dar às jovens, neste caso jogadoras. Portugal saiu aqui de cabeça erguida, com uma grande exibição de Constança Sequeira, das guarda-redes e de Joana Rezende. Penso que podemos também dizer que os pontas direitos e esquerdos não puderam brilhar. Recordo que o europeu segue até dia 15, maioria dos jogos na RTP Play, os jogos decisivos na RTP 2. Recordo também que em janeiro temos o Mundial masculino com a seleção portuguesa em destaque. E também quinta-feira, às 21 horas depois do telejornal, temos a grande reportagem com os Heróis do Mar. É este o menu do handball para os próximos tempos. Quanto à RTP, conta com a sua companhia, contamos consigo. Até à próxima. Boa noite.